Eu na escola, eu tive um professor que, o Zé Roberto Bessa, que é Bessa com dois S, outra família, mas ele ensinou umas coisas pra gente, né? Isso lá no Colégio Domingo Sávio. E o professor Bessa, ele ensinou a fazer umas coisas com artesanato, ensinou a gente a fazer uma tinta com cola plástica e pigmento. E aí foi a partir disso que me despertou essa vontade maior, né? Você vê a importância do educador na vida da pessoa, né? E aí, pronto, eu fui iniciando esse processo e aí eu tenho uma parada e eu, entre os 16 e 18 anos, eu fico flertando mais com a música, né? E aí com os 18 eu retomo essa questão da arte visual. Meu pai dizia que eu sou artista do silêncio colorido. Eu gosto de estar na minha introspectivamente e, e eu me expresso a partir do desenho, da pintura, né? Eu até escrevo umas coisas, mas não, não é poesia, é mais uma coisa de crônica mesmo. Eu comecei a pintar por conta do professor Tuta e depois imitando ele e o Van Pereira. E com o passar do tempo você vai adquirindo outros conhecimentos, outras leituras, né? E aí tinha o Roberto Evangelista também, muito amigo do velho. Em nível nacional, assim, eu sempre gostei. A gente começa a parar só de representar e começa a fazer experimentações com outros materiais, outras questões que não são somente a questão da pintura e do desenho. A auxiliadora Zuazo, gravurista, eu aprendi a fazer gravura em 94 com a artista mineira chamada Terezinha Escobar. Então, assim, meio que a gente vai buscando sempre muitas referências. Como eu sou educador também, isso já estabelece uma rotina, porque tem as aulas e tudo. E eu não tenho problema de criar em lugar nenhum, assim. Tem artista que tem aquela história, eu só vou pintar no meu ateliê, que é um lugar sagrado, eu não tenho esse problema. E eu ando com o meu material dentro do carro, assim, dentro da mochila. E onde eu paro, se eu tiver tempo, eu vou lá e faço alguma coisa. Tem os cadernos, né? Então tudo que me chama atenção, que eu observo, eu anoto, eu escrevo as ideias também. Às vezes com conceitos, eu escrevo muito sobre as coisas que eu vou fazer, porque nada que a gente coloca numa obra está ali por acaso, entendeu? E essa questão de produzir todo dia não é fácil, sabe? Mas você acaba se doutrinando para fazer, e isso não significa que tu vai fazer uma obra de arte todo dia, mas tu vai estar pensando no teu trabalho todo dia, tu vai estar escrevendo alguma coisa, vai estar desenhando algo, e sempre esse fazer diário ele ensina muito. É porque as pessoas têm uma mania de achar que a questão da criação é aquela coisa que baixa o santo da inspiração. E na verdade, o insight, quando tu tens, é depois de tu estudar muito, ler muito, ter muita referência e você tem a ideia, né? Você juntou um monte de pontos e aí conectou. Não tem, senão ninguém cria a partir do nada, sabe? O cara tá lá, eu tava parado, oh céu, chegou o cara. Não é assim que funciona. Eu comecei a pintar representando a natureza, né? Como qualquer pessoa, porque é comum isso. Quando eu estava com uns 21 anos, eu conheci a pintora Rita Loureiro e na casa dela ela me apresentou umas leituras, o Nunes Pereira, né, com o Moronguetá, e me apresentou o grafismo indígena da Lux Vidal. E a própria obra dela tem muito essa questão da ancestralidade, não só ela, como a própria Bernadette Andrade, o Otônio. E aquilo me chamava muito atenção, né? Porque a gente mora numa cidade, por exemplo, que hoje tem 2 milhões e meio de habitantes, é uma cidade-estado, o PIB todo o estado transita por aqui, mas ao mesmo tempo a gente convive com indígenas aqui dentro, com esses saberes que são tradicionais, e isso me chamava muito a atenção. E há também uma complexidade muito grande na questão do grafismo, que a maioria das pessoas não sabe. Grafismos identificam clãs, por exemplo, qual família pertence, identificam alguns animais, são representações e abstrações interessantíssimas. E aí ficou essa coisa do urbano e do ancestral que vem na minha obra até hoje. É muito bonito, né? A cultura,
a alimentação, quando come uma campira lá cheia de formiga e com beiju, e que as pessoas às vezes querem torcer o nariz, mas é tolice. O artista ele tem que estar aberto para essas experiências, né? Você não pode ter uma postura etnocêntrica, porque você fica com o mundo reduzido. Toda cidade ela tem uns equipamentos públicos, e esses equipamentos eles são bacanas quando eles têm a questão artística, entendeu? E não só a arte institucionalizada, aqueles bustos históricos, aquela coisa toda. E eu tenho uma batalha de fazer essa ocupação do espaço urbano com essas obras em área pública. Então tem lá no Centro Polo da Amazônia, tem na Praça Nimbovessa, que é lá na Rua Maceió, tem no, agora a última que eu fiz com a Juricaba, lá em frente ao Adolfo Lisboa. Então a ideia é essa, e ver como é que funciona a relação das pessoas com as obras, né? O Ajuricaba, por exemplo, ele já virou abrigo de sem-teto, sabe? Tem um monte de gente morando ali embaixo e já picharam a obra toda. Então é uma relação meio que a gente está construindo ainda e que as pessoas ainda não sabem nem como lidar, porque isso é novo aqui. Eu trabalhei no Liceu Cláudio Santoro, né, entre 2002 e 2008, e eu acredito que eu contribuí com a formação de novas gerações de artistas. Muitos que foram egressos de lá do Cláudio Santoro se formaram depois de faculdade, tanto de design, de artes, e tem uma carreira prolífica, né? Depois eu trabalhei também como, faço curadoria, então eu trabalhei como diretor das galerias daqui do governo do estado, então coloquei nas galerias a juventude, pessoas que talvez nunca tivessem acesso à Zona Norte, Zona Leste. Aí depois dirigi o departamento de museus e também inseri um monte de menino. Aí porque é muito importante essa continuidade, né? A arte não termina na gente, ela vai permanecer. Tem que estudar muito, tem que estar atento e ver as coisas, estar estabelecendo relações, né? Não ser uma pessoa apática e nem alienada das coisas que estão ocorrendo. E isso faz com que a pessoa desenvolva um bom trabalho artístico. Hoje não tem mais fronteira geográfica, né? Você pode visitar museus do mundo todo virtualmente. As redes têm esse caráter positivo, como tem um caráter negativo, né? Daquele excesso de informações e, como dizem uns filósofos, ela deu voz a todos os idiotas do mundo para falarem. E aí tem fake news, essas questões que são perniciosas também. Mas com certeza, principalmente para a gente que é da Amazônia, fez uma diferença muito grande. Eu não diria que eu sou um artivista de estar com ativismo, que meu trabalho é só isso, de ativismo, mas sempre há crítica, sempre há um bom humor, sempre há essas questões que são importantes e que são lidadas diariamente. Eu não consigo conceber um mundo sem ter a produção de arte. Até os idiotas que falam que eu já senti falta de médico, de engenheiro, de não sei o quê, mas não senti falta de um artista. Se agora na pandemia, se não fosse a produção de conteúdo artístico, os camaradas tinham enlouquecido. Então, assim, a arte é uma necessidade vital.